Muito Peraí. boa noite, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo EBD. Hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo o professor José Geraldo, professor da Escola Bíblica Dominical aqui na sede. Obrigado, José Geraldo, pela participação. De nada, Marcelo. Paz do Senhor, meu querido. Muito bom a oportunidade de estar estudando a lição, né, e discutindo esse tema tão rico, tão próprio para os nossos dias, né, como a lição da Escola Dominical sempre é. Né, muito atual e serve muito para o nosso dia a dia aí como cristão, como servo do Senhor. Verdade. E assim, desde já também eu quero agradecer, né, os nossos pastores, pastor Clóvis Júnior, pastora Jaqueline, missionária Carla, que nos dão essa oportunidade, nos dão esse espaço, né? E eu tenho certeza que você que acompanha aqui os nossos resumos, esse projeto, né, com os outros professores, eu tenho certeza que vai enriquecer o seu conhecimento, vai enriquecer as suas aulas, você vai conhecer mais aí dos professores que estão ali na sede com e a gente está sempre conversando, sempre ajudando a gente. Beleza? Eu tenho certeza que isso vai abençoar a sua vida. Então, assim, não deixa de assistir, curtir e compartilhar esse vídeo. Envia para os irmãos da sua congregação, os outros professores que você conhece, familiares, por que não, né? Não é porque é um estudo que não serve como material evangelístico, né, Geraldo? Com certeza, todo o ensino da palavra serve como material evangelístico. É, Amém? Então a gente vai manter aqui sempre que os professores tiverem agenda para fazer ao vivo ou gravar. Eu até agradeço ao Geraldo, que por uma questão de agenda minha, ele aceitou fazer essa gravação. Nós estamos gravando aqui um dia antes para postar na sexta-feira para vocês essa aula completa. Então, obrigado, Geraldo, pela compreensão. Foi uma questão até de agenda minha que ele aceitou fazer então a gravação aqui na quinta-feira. Estamos gravando na quinta e esse vídeo vai ser colocado, disponibilizado na sexta-feira. Sempre às sexta-feira, às 8 horas, o resumo da aula estará para todos os irmãos aqui disponível. Amém? Geraldo, então, fica à vontade. Lição 5, a realidade da grande tribulação. Estou aqui pronto para te ouvir e aprender um pouco. Irmão Marcelo, importante dessa lição, que me chamou muita atenção, que me prendeu muito nessa lição, foi um tema que muitos de nós já deve ter lido, né, na Bíblia, deve ter passado. Quando você passa que é um tema mais difícil, mais controverso, vamos dizer assim, a Bíblia não é controversa, né, mas o tema, né, ele é um pouco controverso. Tem várias Aí, linhas, várias ideias, né? exato. Ele vai por várias vertentes, né? Exato. Abre a possibilidade de discussão. A gente acaba passando, né? Você passa nele, aí depois eu volto. Mas quando você para e tem que entender o texto, né? Ele é bastante rico, né? E esse tema dessa lição, né? Que é a realidade da grande tribulação, e tem alguns pontos importantes. Né? O objetivo da lição, primeiro, que é mostrar a importância das 70 semanas no Apocalipse, né? Que está lá no livro de Daniel. Perfeito. Né? Então, é importante esse tema, Daniel 9:24. Depois, ressaltar o papel de Israel no quadro profético. Qual que é o papel de Israel no quadro profético dessa profecia das 70 semanas? E depois revelar o cuidado de Cristo com a sua noiva. Né? Toda a Bíblia ela tem ela demonstra a todo momento o cuidado de Cristo, né? Conosco somos noiva do Senhor, né? Como igreja. Ele demonstra. Então é importante nós elucidarmos esse tema das 70 semanas do Apocalipse. Então, antes de nós lermos a lição propriamente dita, né, nós fizemos aqui um breve resumo aqui, alguns pontos que me chamaram a atenção e, por certo, chamará a atenção também dos nossos ouvintes, né, que nesse momento estão conosco e acompanhando. Né? Então, vamos lá. 70 semanas de Daniel. Né? É, sem dúvida, a profecia mais complexa encontrada na Bíblia. Sem dúvida nenhuma. É muito complexa.
né, a profecia, que é complexa. Repito, não a Bíblia. É de difícil compreensão, exigindo conhecimento exegético, né? Exegético, essa palavra, né, Perfeito. Marcelo? Exatamente. Exegético e escatológico. Eu só lembro do pastor Carlos Bibiano e do evangelista Diego. Quando faz escatológico, que é exegético, é pronto. E você, né, Marcelo? Que é o professor por excelência. 70 Semanas de Daniel é um quebra-cabeça cronológico, né? Porque 70 semanas, quando nós lemos aqui de passar, 70 semanas. 70 semanas são um mês, tem 4 semanas, você faz uma conta de padeiro ali, pronto. Mas não é. Não é. A realidade é que não é dessa forma, né? Daniel concluiu que o povo ainda estava sem norte naquele tempo. Então Daniel se preocupou, pois ele entendia a revelação pactual do Senhor com o seu povo, ou seja, onde bênçãos eram vistas na obediência e maldição na desobediência. Né? Até hoje nós temos essa convicção. E Daniel, no tempo dele, ele teve essa visão. E por que são 70 semanas de Daniel? Né? Lá no livro de Daniel, no versículo 9, de 9 a 24, diz assim, que um anjo Gabriel falou a Daniel que 70 semanas estavam determinadas sobre o seu povo. O próprio Gabriel, o anjo Gabriel, né, na descrição da visão, ele organiza as 70 semanas em 3 subdivisões. Olha que interessante, essas divisões das 70 semanas. Primeiramente, são 7 semanas. Né? Depois, são 62 semanas. E, por último, ele tem mais uma semana. Ou seja, não são 70 semanas direto. Quando você lê o livro de Daniel, lá para das 70 semanas, depois 62, depois mais uma semana. Aí você acaba se perdendo no contexto, né, do texto. E muitos estudiosos entendem 70 semanas que não são como semanas de dias, como eu disse anteriormente. Como nós pensamos na nossa atualidade, né? Um mês, 4 semanas, então 70 semanas. Não é assim. 70 semanas naquela época não são 7, não são uma semana de 7 dias, né? São como semana de anos. Assim como descrito em Levítico 25:8, né, que fala que dessa forma a profecia dos 70 semanas se refere a um período de 490 anos. Ou seja, são 70 semanas vezes 7. Né? Olha a riqueza do detalhe. Então, se você não aprofundar nesse estudo, nesse detalhe, você acaba se perdendo. Né? Você acaba se perdendo no texto, e aí você, repito, você vai ler por ler, e isso aqui não. Mas é importante a gente entender o contexto para não fazer não criar um pretexto assim. E o que é a profecia? Ela fala sobre a restauração de Jerusalém. A visão de Daniel estava sobre a restauração de Jerusalém, depois de uma nova destruição que haveria de acontecer. Né? Então, 6 itens deveriam ser cumpridos durante o período das 70 semanas. Olha que interessante também. Olha que rico. Primeiro, cessar a transgressão. Então, esse é um dos itens que tinha que ser cumprido durante o período das 70 semanas, né, sobre a restauração de Jerusalém. Depois, por fim ao pecado, por um fim, estancar o pecado. Né? Ele tinha tinha que ser cumprido isso aí. Depois, expiar a iniquidade. Expiar, vamos acabar com essa iniquidade. Trazer a justiça eterna. Depois, o quinto é selar a visão e a profecia. E depois, ungir o Santíssimo. Está lá no livro de Daniel. Quando eu li aqui ungir o Santíssimo, eu conheço católica. Deixa eu ver se esse negócio está certo. Eu fui lá. Não, ungir o Santíssimo não tem nada a ver com o catolicismo, não. Estou falando isso porque eu vi no catolicismo, tá? Então, se tiver algum ouvindo, ele vai entender o que eu estou querendo dizer. Né? Não é o seu caso, não é o seu evangelho, mas o meu
Eu vim do catolicismo há 25 anos atrás. Então, a conclusão das 70 semanas de Daniel. Como brevemente já falamos, a profecia das 70 semanas realmente trata de um texto bastante difícil, né, de ser interpretado. Portanto, é preciso que haja humildade. Olha, eu gostei demais dessa passagem aqui. É importante que haja humildade entre os que se propõem a debatê-lo, né, e respeito com os que pensam de outra forma, porque ele pode te dar várias nuances, várias passagens, né, sobre as 70 semanas. São 490 dias, anos, aliás. Não, mas a semana, naquela época, não tinha 7 dias, eram 6. Ou seja, cada um tem uma vertente, né, para falar. E apesar dessa dificuldade, o importante é ressaltar que na Bíblia não há qualquer erro ou contradição. Né? Percebe que eu estou falando aqui em todo momento que é difícil, é um tema que é controverso, é um tema que ele é difícil, ele vai por várias ramificações, várias interpretações, mas é da interpretação. Isso não é a Bíblia que é controversa, muitíssimo pelo contrário. Não há nenhum tipo de contradição na Bíblia. A Bíblia ela não contradiz em nada, né? É questão de interpretação. Tá bom? Ok, isso mesmo. Finalmente, antes de qualquer debate, por último, né, sobre essa profecia, é importante ressaltar o glorioso cumprimento da mensagem principal que ela nos traz, né, que é a obra redentora do Messias. Esse é o pano de fundo das 70 semanas de Daniel, né, que é a obra redentora do Messias. E isso nos leva a admirar a verdade de que somente um Deus soberano, como diz nosso saudoso pastor Clóvis, a mais alta autoridade do universo, né, é o Senhor da história, né, é quem poderia revelar os mistérios tão profundo ao seu servo Daniel. Né? Então, só ele poderia elucidar essas 70 semanas, embora não tenham muitos estudos, né, sobre o tema. Pois bem, dito isso, irmão Marcelo, nós vamos entrar então para a lição. Né? Então, assim, foi bom esse breve resumo. Não sei se os nossos ouvintes, os irmãos, estão acompanhando, conseguiram nos acompanhar, né? Mas se for preciso, a gente repete. Mas é importante falar sobre essa questão das 70 semanas. Ele é extenso, o estudo sobre 70 semanas é extenso. Né? Eu peguei para estudar e eu confesso que é de Carlos Bibiana, de Marcelo e de pastor Clóvis Júnior para lá. Né? É muito Eu nem sou muito versado, estudado muito em escatologia, não. A minha área é mais, na teologia, é mais ética, apologética, né, que é a defesa da fé. Eu fico também aí na aba do Diego, pastor Viviano, pastor Clóvis Júnior, né? Fico mais na aba deles também. Estou aqui para aprender também. mesmo. O texto áureo dessa lição, né, voltando agora para a lição agora propriamente dita, para o texto da lição, eu costumo dizer como professor de escola dominical, irmão Marcelo, que a lição por si se explica. Né? Verdade. Ela tem um comentarista, e a lição é para ser lida e comentada. Né? Eu não posso, cada um tem uma forma de ministrar, né, a lição da escola dominical, não estou aqui para criticar e nem dizer qual é o certo, qual é o errado, mas eu sinto mais confortável lendo a lição e em cima da lição discutindo, né, o tema. Mas a lição propriamente ela mesma já se explica. Né? E o texto Verdade. áudio é o seguinte, que é esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Está lá em 1 Tessalonicenses 1:10. A verdade aplicada é que o nosso Pai Celestial, que enviou o seu Filho Jesus para nos salvar, também livrará o seu povo da ira divina que virá. Né?
que é a grande obra redentora do Messias, né? É a grande obra redentora de Jesus. O texto de referência está em Daniel 9. Não vou ler o texto, né? Acho que nós já vamos falar muito sobre ele aqui, só para ganhar tempo. Pode ser, Oscar? Ok. Perfeito. Introdução. Estudaremos nessa lição sobre as 70 semanas da profecia de Daniel e sua conexão com o plano divino para Israel, a igreja e todo o mundo. O ponto de partida: Deus levará o seu povo da ilha divina que virá. Tópico primeiro: as 70 semanas de Daniel. O estudo acerca das 70 semanas de Daniel é fundamental para entendermos o livro de Apocalipse, né? O livro de Apocalipse, ele não é um livro para confundir, não é um livro que para as pessoas terem medo, né? Parafraseando aí o pastor Cláudio Júnior, que disse na escola dominical, eu divido com ele essa opinião, né? Não é um livro para se ter medo de Apocalipse, não, é um livro normal, é um livro que tem que ser lido, é um livro, é uma revelação de Jesus, não tem como ter medo, né? É só entender e deixar os gadejos populares aí de lado. Tópico 1.1. Daniel clama pela restauração do seu povo. Daniel, conhecido como um dos maiores intercessores da Bíblia, está em intensa oração e jejum a Deus, pois, baseado nas profecias de Jeremias, ele entende que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos, né? Agora, só que os 70 anos, né, pela profecia, são 490 anos, que são 70 vezes 7. Né? Como resposta, Deus envia o anjo Gabriel e mostra a Daniel, na profecia das 70 semanas, a restauração de seu povo, né? O povo Israel. Mas vai além e revela a Daniel o futuro da nação de Israel e do mundo. Está lá em Deuteronômio 9, o capítulo 21 e 22. Quando oramos e nos aproximamos de Deus, olha que bonito isso aqui, olha, como coração quebrantado e contrito, Deus concede o que precisamos e nos dá muito além do que pedimos e pensamos. Esse texto é fantástico, esse parágrafo aqui. Vou até repetir ele. Quando nós oramos e nos aproximamos de Deus com o coração quebrantado e contrito, ou seja, reconhecendo a grandeza de Deus na nossa vida, é Ele que nos molda, nossa vida está na mão dele, ele sabe o que faz, ele tem a direção da nossa vida, nós somos limitados, mas quando nós chegamos a ele com esse coração quebrantado e contrito, ele concede o que precisamos e nos dá muito além, muito além do que pedimos ou pensamos. Está lá em Efésios 3:20. Né? Tópico 1.2. 70 semanas proféticas. O livro do Apocalipse não é uma ilha de revelação. Eu acabei de falar agora, né? Não tem que ter medo do livro de Apocalipse. O Apocalipse é um livro da Bíblia como outro qualquer, que cabe estudo, cabe interpretação, mas não é um livro para amedrontar, né? Muito pelo contrário. Ele está conectado a muitas outras passagens ao longo de toda a Bíblia. Ou seja, o livro de Apocalipse ele está conectado ao livro de Daniel, né? a Efésios, ou seja, é um livro que ele se conecta, né? No fim, não é? Você vê o livro de Apocalipse, ele vai te remetendo a toda a Bíblia, né? Deus revela a Daniel acontecimentos futuros, mencionando 70 semanas que envolveriam Israel e o mundo. São semanas de anos e não de dias, como acabei de dizer agora aqui no estudo que nós fizemos. Então, são 490 anos, são 70 semanas vezes 7. Isso fica claro quando Jesus, mais de 500 anos depois de Daniel, atesta a autenticidade da profecia e mostra como o evento futuro ainda não cumprido. Está lá em Mateus também. Além disso, todos os 6 eventos profetizados
no versículo 24 por Daniel ainda não se cumpriram, né? Que são... Vou falar os 6 eventos aqui. Eu acabei de falar, vou repetir. Primeiro é cessar a transgressão, pôr fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Né? Então, são essas 6... os 6 eventos profetizados no versículo 24 de Daniel, que ainda não se cumpriram. Né? Vale a pena ressaltar isso. A expressão ideia de semana de anos já tinha sido usada em outros momentos, como, né, lado do jubileu, lá está em Levítico 25:8. Tem uma observação aqui na Bíblia aqui do professor, o Antônio Gilberto, né, que até que ele falou. As 70 semanas da profecia em foco, né, de Daniel, são semanas de anos, não de dias. Eis o porquê disso. O original não diz semana, e sim setes. 70 setes. Quando se trata de semanas de dias, como em Daniel, é acrescentado em hebraico a palavra dias, né, que é yamim. Então, por isso são anos. Então, são 70 semanas vezes 7. Então, são 490 anos. Cada dia representa um ano, né? Exatamente. A última semana é a grande tribulação. Ao debruçarmos sobre a última semana das 70 semanas de Daniel, entendemos que ela corresponde ao livro do Apocalipse, a partir do capítulo 4, né, que Deus revelou a Daniel, assim como a João, sobre a grande tribulação, com a diferença que Daniel recebe uma revelação breve e sem pormenores. Enquanto que João recebe uma revelação mais detalhada dos acontecimentos. Isso mostra como Daniel e Apocalipse se completam em um confirma o outro. Foi o que eu acabei de dizer. O livro de Apocalipse ele te remete, né? Ele está ali no último livro ali sobre a revelação de João, tal, Apocalipse, mas ele te manda o tempo todo para a Bíblia como um todo. Né? Eu pude perceber isso lendo o livro para entender essas 70 semanas aí de Daniel. Enquanto que João recebe a revelação, mostra ainda que no Apocalipse Deus assinala que o tempo do cumprimento das profecias é chegado. As revelações feitas a Daniel e João apontam para a confortadora verdade sobre a soberania de Deus e seu plano perfeito e poder para levar adiante e fazer prevalecer os seus propósitos. Tópico 2. Algum comentário até aí, irmão Marcelo? Tranquilo, pode seguir. Só um detalhe, para não ficar misturado para os irmãos, é o seguinte, quando no primeiro como é que fala? No primeiro tópico aqui, que fala, Daniel falou dos 70 anos para a restauração, que quando ele fala lá em Daniel, no início do capítulo, versículos 2 e 3, aquelas 70 semanas de Jeremias é o cativeiro babilônico. Aqueles 70 anos, perdão. De fato, o cativeiro babilônico dura 70 anos. Tá? Aí, em seguida, vem a profecia das 70 semanas. São duas profecias distintas. Tá? Os 70 anos do cativeiro babilônico, está profetizado em Jeremias. E Daniel ali, como você colocou, preocupado com a situação do povo, vai orar. Deus revela para ele, olha, o que Jeremias lá está falando são 70 anos do cativeiro babilônico. E aí o Senhor mostra mais além, leva ele a entender o futuro de Israel na profecia das 70 semanas. Só fazendo essa distinção aqui para os irmãos, para quem for dar aula, ter isso claro na mente. Tá? Exatamente. Por isso está escrito, né, que quando nós aproximamos a Deus no coração contrito, né, e quebrantado, ele nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. É o que Daniel fez. Né? Exatamente. Então, contrito, foi orar a Deus, e Deus deu para ele muito mais do que ele havia pedido ou pensado. Isso. O tópico 2. As 70 semanas de Israel. Como resposta ao clamor de Daniel, feito pelo fim do cativeiro do seu povo,
Deus envia o anjo Gabriel e revela a Daniel restauração de Israel e vai além e mostra o futuro da nação até que chegue o reino teocrático do Messias. Essa profecia se divide em 3 partes ou etapas. O sábio desse mundo não entende essas coisas, mas Deus revelou aos seus pequeninos os mistérios. Né? Então não adianta. Não adianta. Se Deus não revelar, vai quebrar a cabeça, vai estudar, você vai defender sua tese, vai desentender, né? Vai achar que você é o que tem razão, quando na Exatamente. verdade não é. As coisas de Deus, ele não vão, as pessoas não vão entender, né? Ele revela só para os seus pequeninos os seus mistérios. Então, é Mateus 11, Exato. 25. 2.1.7. Semanas, restauração. A chave para se entender essa primeira parte da profecia, que fala de 7 semanas, está no texto, né, lá em Daniel 9, 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas. Acreditamos que essa profecia inicia seu curso em 445 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Na ordem de Artaxerxes, né, para a restauração de Jerusalém. Está lá em Neemias 2, 1, 8. Notemos que, mesmo fazendo parte do plano de Deus e contando com sua operação e restauração e edificação de Jerusalém, ocorreu em tempos angustiosos, como é possível verificar nos relatos de Neemias. Uma importante lição para nós que fomos chamados para cumprir a missão, tendo a promessa do Senhor, que estar conosco, e do poder do Espírito Santo, num contexto de indiferença, perseguição e lutas diversas. Né? Neemias, ele ficou abalado, né, quando chegou pela notícia de como estava Jerusalém. Né? A cidade estava sendo destruída, a cidade já estava sendo sucateada, né, os muros. Então ele teve ele sentiu de ir lá, né, pediu para o rei para ir lá e recuperar a cidade, recuperar os muros. Né? Então teve aquela oposição toda, né, sobre a ideia que ele teve, mas ele sentiu no coração de fazer isso. Antônio Gilberto, né, ele fez um comentário aqui, que esse período começaria com a expedição do decreto de reconstrução de Jerusalém, né, o qual foi baixado 445 a.C. por Artaxerxes, Longímano, de acordo com as maiores autoridades no assunto. O capítulo 2 de Neemias descreve a ocasião desse decreto. Neemias foi comissionado pelo rei para dar cumprimento a esse ato. De acordo com a profecia em estudo, no fim dos 49 anos, a cidade de Jerusalém estaria reconstruída, né, lá em 397 anos antes de Cristo. Então, o que ele projetou em fazer, Deus o abençoou, Neemias, né, falando em Neemias, ele foi exitoso no propósito que ele teve em seu coração, né, de restaurar lá os muros de Jerusalém. Tópico 2.2. 62 semanas. Vinda e ascensão do Messias. A segunda parte da profecia mostra 62 semanas, 434 anos, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas. Está em Deuteronômio 9, 25. Vemos que essa segunda parte se cumpre da restauração de Jerusalém até o tempo de Cristo, pois os tempos angustiosos continuaram, tendo em vista que, embora os judeus receberam autorização para retornar a Jerusalém e reedificá-la, permaneceram sob o jugo de vários impérios, né? Como o Império Romano, conhecido por sua crueldade e violência.
A profecia mostra o Messias vindo e saindo do cenário profético e depois a cidade de Jerusalém sendo reconstruída, né, lá em Deuteronômio 9:26, né, com Neemias, o que se cumpriu em 70 anos depois de Cristo. Ou seja, tem um hiato de anos, né, que quando você se atém, Marcelo, né, e aos ouvintes, a esse ato, a esse 434 anos antes de Cristo. Aí você remete aos 490 anos, né, da profecia de Daniel. Quando você entende esse período, né, é ir para a calculadora mesmo. Eu fiz com calculadora. Calculadora abri e É isso mesmo. fui testar. Deixa eu ver esses 490. Não é testar, desculpa, para eu entender melhor. Né? Exato. Eu gosto desses números aí para eu checar, para eu ficar com mais segurança para eu falar, né, sobre a lição. Quando Rômulo, assim vemos como vem se cumprindo várias profecias de Daniel ao longo da história. Para nós, é um consolo saber que tudo que Deus nos prometeu também se cumprirá. Ou seja, não há dúvida, não há sombra de dúvida, não há sombra de variação no cumprimento das profecias bíblicas, né? Não há. Pode vir um homem, o dito sábio, o dito estudioso, o dito doutor, contestar que a palavra de Deus ela cumpre na vida dos cristãos. Ela cumpre a nossa vida. E ao longo dos anos, do tempo, ela vai se cumprindo. As profecias vão se cumprindo. Não há dúvida. Não há dúvida. Né? Não há dúvida sobre isso. Tópico 2.3. A última semana. A terceira e última divisão da profecia. Né? Eu li aqui sobre as semanas, né? Que primeiramente são 7 semanas, depois mais 62 semanas. E por último, mais uma semana. Então, vou ler sobre ela aqui. A terceira e última semana, e última divisão da profecia, mostra a última semana das 70 semanas. Nela, vemos que Israel fará uma aliança com o anticristo. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Esta aliança será rompida depois de 3 anos e meio. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Só que aqui a semana, aqui, um dia é um ano. Não é isso mesmo, Marcelo? Exatamente. Um dia é um ano. Daí falar, aí, depois de 3 anos e meio, né, que a aliança vai ser rompida. Mas como é que é uma semana? Como é que aí dá a importância da escola dominical? O aluno da escola dominical, né, nós que somos frequentadores natos, né, da escola dominical, nós temos essa facilidade de entender e de aprender, né, esses detalhes aí da Bíblia. Manjares, oferta de manjares, culminando com a batalha do Armagedon e a derrota do anticristo pelo Messias, que virá. E sobre a asa da abominação virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Assim como no passado, muitas outras lutas e sofrimentos ainda acontecerão ao povo de Deus. Mas haverá tempos de restauração e plenitude quando finalmente conhecerem Jesus como seu Messias prometido. Olha que coisa linda, coisa linda, coisa linda. Glória a Deus por isso. Precisamos continuar orando e evangelizando não apenas o povo judeu, mas todas as nações, no poder do Espírito Santo, até que Cristo venha. Precisamos evangelizar, né? Ser missionário na casa do Senhor. Quem ainda não tem esse coração aberto à missão, ore a Deus para que Deus abra o seu coração
e você seja um amante da obra missionária. Deus agrada disso. É um terreno fértil. Nós somos frutos da obra missionária, não é isso mesmo? Nós estamos aqui porque alguém pregou para nós. E se alguém pregou para nós, alguém pregou para essa pessoa. E por aí vai a obra missionária. Interessante demais esse poder da obra missionária. Então, terminando esse tópico 2 aqui, está escrito que eu ensinei que, como resposta ao clamor de Daniel pelo fim do cativeiro do seu povo, Deus envia o anjo Gabriel e revela a Daniel a restauração de Israel e vai além e mostra o futuro da nação até que chegue o reino teocrático do Messias. Interessante, né? Tópico 3. Antes de entrar no tópico 3, algum comentário, Marcelo? Não, tranquilo, é isso mesmo. Pode seguir. Podemos seguir? Pode seguir. Vamos lá. Tópico 3 é 70 semanas e a igreja. Com o fim da segunda parte da profecia das 70 semanas, se inicia o intervalo profético entre a 79ª e as 69 e as 70 semanas. Esse intervalo já dura cerca de 2000 anos e é o tempo da Igreja de Cristo. A Daniel, olha que foi falado no começo, a Daniel não foi revelado em detalhes acerca desse período, mas ao apóstolo Paulo foi manifestado pelo Espírito Santo, está em Romanos, né? 11:25. Devemos encarar com responsabilidade o tempo que temos e usá-lo com sabedoria, pois é uma dádiva e pertence a Deus. Tópico 3.1. A igreja não é alvo das 70 semanas. As 70 semanas de Daniel são um tratamento de Deus com Israel e com a cidade de Jerusalém, e não com a igreja de Cristo. Achei super interessante isso. Não é mais 70 semanas. Então vou ter um período de tribulação, são 490 anos. Não, esquece isso. Essa profecia, ela foi para Jerusalém, né? É o tratamento de Deus com Israel e com a cidade de Jerusalém, e não com a igreja de Cristo de hoje. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A igreja sequer existia nesse momento e surge na história com o fim da 79ª semana, marcada pela morte e consequente ressurreição do Messias. Glória a Deus. Amém. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. Olha, a prioridade do cristão deste tempo da igreja é ser cheio do Espírito Santo e ser testemunha de Jesus. Tópico 3.2. A igreja não é alvo da ira divina. Não é alvo da ira divina, a igreja não é. Amém. Quando você lê o Apocalipse por ler, você lê isso, que isso é o alvo da ira divina. Você começa a ficar preocupado, né? O que está acontecendo? No livro do Apocalipse, o pastor Cláudio Júnior falou muito bem, eu repito aqui, não é para amedrontar ninguém. É um livro a ser lido, a ser estudado. É uma revelação. Vejamos como a Bíblia trata o tempo da ira divina que virá sobre a terra, revelada na forma da última semana, das 70 semanas de Daniel, com relação à igreja. Na mensagem à igreja de Filadélfia, Jesus nos diz que livrará a sua igreja na hora da tentação que virá sobre toda a terra. Para a igreja em Tessalônica, Jesus promete vir nos céus e nos livrar da ira futura. 1 Tessalonicenses 1:10, porque fomos destinados para a salvação em Cristo, não a ira de Deus. Devemos vigiar e orar para que, enquanto no mundo o tempo da ira divina se cumprir, possamos estar em pé diante de Cristo no céu. Glória a Deus. Né? Glória a Jesus. Lucas diz isso. Tópico 3.3. A igreja e o seu tempo. Antes de Jesus voltar aos céus, os discípulos lhe perguntaram: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Para essa pergunta, Jesus não lhes revelou prazo ou datas no cumprimento da profecia, ou seja, tem coisa que não foi revelada.
né? Não vai se revelar. É só para a eternidade. Mas lhe disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Cristo, com isso, determinou o foco ou o alvo da igreja em seu tempo dispensacional aqui na terra. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A razão de estarmos aqui é porque o alvo de Cristo é alcançar o mundo perdido e deu esta tarefa sublime e prioritária à sua igreja. Daí a importância de sermos missionários novamente. Né? Não é possível, até hoje ter uma corrente contrária à obra missionária. Não é possível, não há como compreender isso. Né? Eu não sou dizimista, eu não sou missionário, eu não gosto de missão, tem que fazer missão para o meu vizinho que está do meu lado ali, pregue para ele também. Mas tem que ter a obra missionária, Deus agrada disso. Né? E se tem obra missionária, não encolha a mão, né? Seja um ofertante da obra do Senhor. A razão de estarmos aqui esta tarefa somente poderá ser cumprida se vivermos cheios do Espírito Santo. Amém. Ok? A conclusão, terminando a lição, o Marcelo, por favor. A conclusão é o seguinte, que ao realizarmos um estudo comparativo das profecias de Daniel com outros textos proféticos encontrados na Bíblia, precisamos perseverar em vigilância, oração, santificação e no serviço cristão, pois as palavras do Senhor não hão de passar, mas se cumprirão, pois Deus é fiel e verdadeiro. Amém? Amém. Vou só fazer por último aqui, o último comentário que eu iniciei a lição fazendo, e para mim, falando das desculpas, e para mim foi muita valia, né, que apesar da dificuldade a gente entender sobre as 70 semanas, foi falado aqui na lição como um todo, mas ainda há alguma dificuldade, alguma dúvida, 70 semanas, depois 62, mais 7, depois mais uma semana, né, uma profecia, como que é isso? A gente acaba se confundindo, mas a palavra de Deus não há qualquer tipo de erro ou contradição. Não há. Porque pode ter alguém nos ouvindo, Marcelo, Sim. ou que esse vídeo pode circular, e as pessoas perguntaram, mas que dificuldade da Bíblia, se entender 70 semanas, mas não é 70 semanas, são 70 anos, são 490 anos, um dia é um ano, que confusão é essa? Isso é nós que temos que entender isso. Né? Lemos, entendemos, mas a palavra de Deus ela não tem nenhuma sombra de variação. Não há